Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que acompanha também o Redação, estava acompanhando aí o Redação, meu timão, rapaziada, falando tudo sobre o Corinthians que teve a classificação importantíssima contra o Newell's Old Boys na última terça-feira, tem na semana que vem um jogo importante também contra o São Paulo na Copa do Brasil, e você que acompanha a gente aqui no Alambrado Alvinegro, muito obrigado por seguir a gente no Alambrado, pedir para que você siga a gente também, tem o nosso link aqui na descrição dessa resenha nossa aqui, para você acompanhar também a gente no nosso canal no Alambrado Alvinegro. Eu tô aqui ao lado do Cascão. Esse aqui é o Cascão do Toca o Hino do Corinthians aí, Cascão? Sou eu, de cenário novo. É, isso que eu pedi pra você dar. Agradecer já explicar o pessoal do meu timão aqui, agradecer principalmente o Vitinho Gomes, que é um monstro sagrado, e agradecer também o pessoal do Cuca Burger, que mandou os lanches. O pessoal do Cuca Burger, veio o Calabresa, veio o X-Egg, veio o X-Bacon. Não sei se o Dr. Calil, que é o nosso convidado de hoje, aliás, muito obrigado pela presença, doutor. Se o senhor come hambúrguer, porque o senhor não é médico, tá fininho. Obrigado. Pô, o médico não come hambúrguer? Não sei, então, tem que perguntar, não sei. O médico, teoricamente, apesar que o doutor Osmar fumava pra caramba, né? E, pô, então, não sei, né? O Osmar não fumava, ele comia o cigarro, né? Doutor Calil, obrigado pela presença, é um prazer te receber aqui. Obrigado, doutor. Obrigado pela presença. Aí de Coringão. O Jorge Calil, ex-vice-presidente do Coringão, no comando do Roberto de Andrade, sabe tudo de Corinthians, de história, não só da história como torcedor de arquibancada, mas também como dirigente, de quem participa ativamente das decisões, e participou durante muito tempo, né, das decisões do Corinthians, e tem ainda a voz ativa dentro do clube. Muita gente respeita você é muito respeitado no Corinthians, sua voz tem um poder muito grande lá dentro, e com merecimento. Obrigado, doutor Jorge Calil, por colar aqui no Alambrado com a gente nessa resenha. Que honra poder estar aqui com ícones do esporte, especial do futebol, e mais especial ainda do Corinthians, o Vitor e o Cascão. É uma surpresa muito agradável eu estar aqui, um convite honroso ao lado de personalidades e que eu me sinto muito pequeno diante da grandeza desses dois monstros. Doutor, vai. O Fabrício estava falando para mim aqui agora há pouco que, enfim, a gente estava até falando sobre a gestão atual do Corinthians. Eu queria saber desde quando você é sócio, teu número de carteirinha que a gente estava falando aqui nos bastidores, e quando que você entrou na política, assim, de uma forma mais ativa no Coringão? Cascão, eu vivo Corinthians e cirurgia vascular, acho que desde que eu nasci. Porque meu pai era cirurgião vascular e meu pai já foi diretor e conselheiro do Corinthians na década de 60. Em 1971, eu já concorri às eleições para o Conselho do Corinthians. De formas que, respondendo objetivamente sua pergunta, eu sou sócio do Corinthians há 54 anos, participo da política do Corinthians empurrado pelo meu pai, de certa forma, porque meu pai era, na época não havia condomínios com piscina, etc. A gente tinha que nadar no Corinthians, fazer esportes do Corinthians. Então eu vivo o Corinthians há 54 anos e tenho uma honra e um orgulho enorme de poder participar da política do Corinthians. O meu número de associado é 6.221. Que beleza, hein? Então o senhor é formado em medicina, cirurgião vascular. Cirurgião vascular. Eu vejo aquelas coisas de... Como é que é o nome daquela que dá nas mulheres aqui? Varizes. Varizes. Meu pai operou das varizes muito tempo. Tenho mais de 17 mil cirurgias de varizes realizadas na carreira. Totalmente contabilizadas. Me pergunte que eu operei 19 de setembro de 1987, eu vou lá na minha agenda e te digo. E falar para a rapaziada que está acompanhando a gente aqui dentro do meu timão e no Alambrado Alvinegro, para que sente o dedo no like aí. A gente vai falar muito de Corinthians, do que está acontecendo com o Corinthians hoje. São 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates, o Corinthians está invicto. Tem no final de semana um jogo importantíssimo contra o Coritiba, que é um jogo que o Corinthians não pode abrir mão, inclusive até um debate meu e do Cascão, porque eu acho esse jogo do Coritiba, sei que vai chover gente bronqueada comigo, mais importante que a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, e eu explico para vocês depois se vocês quiserem. E que você assista a gente hoje aqui também por causa da atualidade do Coringão, que o Dr. Jorge Calil vai falar muito sobre Vanderlei Luxemburgo, a percepção dele também em relação ao Corinthians, ao futebol do Corinthians lá dentro. Tem uma coisa interessante, doutor, que é a seguinte, a gente estava conversando aqui no bastidor, muita gente critica a atual chapa da Renovação e Transparência.
as críticas são muito grandes, principalmente pelos últimos mandatos e tal, enfim, de quem comanda o Corinthians. E você participou ativamente do início. Principalmente pelo excesso de dívidas. Excesso de dívidas, embutido nisso também. Tudo bem que nos mandatos anteriores era meio mascarado por conta dos títulos. O Corinthians ganhou muito, então as críticas eram menores, porque você tinha também essa questão dos títulos conquistados. E essa do Duílio, ele pode terminar, espero que não, porque a gente quer que o Corinthians ganhe o Brasileiro ainda, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Esse é sempre o nosso pensamento. Mas ele pode acabar um mandato sem nenhum título, que não acontece há muito tempo na história do Corinthians. Você participou ativamente, é um dos fundadores da Chapa Renovação e Transparência. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o início da chapa. Sobre o início, quem participou dessa fundação, e depois a gente troca mais uma resenha sobre essa chapa. Essa chapa foi fundada, na verdade, o grupo foi fundado em 2007, quando, então, o ex-presidente Alberto Dualib estava já claudicando na presidência do Corinthians, e nós nos reunimos numa cantina na Bela Sintra, em que estavam presentes Andrei Sanches, André Luiz de Oliveira, Elio Erdo, Mário Gobi, Jorge Calil e meu filho Thomas Calil. Dali surgiu o embrião para que essa chapa, para que esse grupo Renovação e Transparência fosse formado. Quando então houve o afastamento, ou o pedido de afastamento do ex-presidente Alberto Dualib, e numa chapa e numa eleição para esse mandato tampão que havia entre 2007 e 2008, foi eleito então o ex-presidente Andrei Sanches. Então tudo começou em 2007. De lá para cá, eu não tenho dúvidas que há um desgaste, o poder desgasta. Todavia, claro que o Corinthians perdeu, precisa renovar, esse grupo precisa de uma reengenharia. Entretanto, esse grupo foi vencedor. Foi nesse grupo, com esse grupo, que o Corinthians foi campeão invicto da Copa Libertadores da América, campeão mundial, bicampeão mundial, lá no Japão. Foi o maior deslocamento de massa humana na história mundial, sem ser em guerra, em que mais de 35 mil torcedores corintianos se deslocaram para o Japão. Portanto, Corinthians foi bicampeão mundial, campeão invicto da Libertadores, foi tricampeão brasileiro, foi tricampeão paulista. Então, claro, houve sim o desgaste. Há coisas que precisam ser remanejadas, reestruturadas, revistas, mas o Grupo Renovação e Transparência é um grupo vencedor, que hoje existem falhas, que hoje há necessidade de mudanças, é inegável. É inegável. Nós temos hoje no Corinthians uma juventude no Conselho Deliberativo que predomina muito mais do que a velha guarda, que outrora era o contrário. Prevalecia uma velha guarda, prevalecia aquela política de que era tudo vindo de cima para baixo. Hoje a juventude impera no Corinthians. Nós temos, por exemplo, apenas para ilustrar, o Corinthians hoje tem 200 conselheiros trienais, 100 conselheiros vitalícios. Hoje temos 107, mas o estatuto reza que haja 100 conselheiros vitalícios. Dos conselheiros trienais, a esmagadora maioria é de jovens. A esmagadora maioria é formada por gente que foi crescendo, jovens cuja juventude, cujo futuro do Corinthians está na mão deles. Doutor, tem muita gente aqui no chat perguntando. Eu selecionei uma pergunta do Elivelton Leite. Obrigado, Elivelton, obrigado pela mensagem. Que quando a gente cita todos esses títulos, obviamente o Corinthians ganhou, e é mérito também nessa diretoria, assim como muitas coisas que aconteceram, é demérito, também as coisas acontecem. A pergunta do Elivelton é a seguinte: com todos esses títulos que você está falando, que são títulos expressivos, é o período de ouro da história do Corinthians em relação a títulos, por que o Corinthians está afundado em dívidas com essa gestão? Essa pergunta, muito obrigado pela pergunta. O Elivelton, um abraço para você, Elivelton. E podem mandar as perguntas, que fazendo as perguntas como o Elivelton fez, a gente vai repassar todas aqui para o doutor. Se você pudesse só completar essa resposta do Elivelton, eu queria saber, nessa reunião que o senhor falou aí, o cara mais importante que estava ali, pelo menos dos que eu lembro, era Jorge Calil. Não. Por que foi escolhido o André Sanches? Você era o cara mais antigo, era o cara mais experiente. Por que foi escolhido o nome do André Sanches, que até então
tinha tido talvez a primeira experiência na diretoria efetiva da gestão do Dualib. Obrigado pela pergunta, Cascão. Essa resposta é muito importante, essa pergunta, porque naquele dia, naquele encontro, ficou praticamente acertado que o candidato era o Andrés. Por que não o Jorge Calil? Porque o Jorge Calil, em 2007, ainda estava no início de carreira, não no início, mas no meio de uma carreira médica, com 2 filhos, possivelmente que fossem prestar concursos para a área da saúde, tem um filho dentista, uma filha médica e um filho publicitário. Você precisava trampar. Isso. Eu precisava me dedicar à minha vida pessoal, familiar e profissional. Eu não poderia ir ali. E o Andrés, naquele momento, era uma liderança. Mas ele não precisava trampar? Porque o presidente do Corinthians não ganha salário. Não, eu sou contra isso, aliás. Eu acho que presidente de todos os clubes do Brasil devem ser remunerados, porque não é possível alguém ter uma dedicação exclusiva numa presidência e não ser remunerado, a não ser que seja um grande empresário, como é, por exemplo, algum outro clube aqui em São Paulo que tem uma empresária. Mas na ocasião o Andrés fazia o quê? É que ele era empresário. E depois do Andrés voltar a pergunta aqui do Elivelton. Não, eu vou responder. Ele era empresário, ele tinha umas empresas e ele tinha uma família que tomava conta daquelas empresas. Nós tínhamos ali, posteriormente ao Andrés, veio o Mário Gobi, que era um delegado de polícia e que se afastou, pediu licença para poder exercer a presidência do Corinthians e o fez com muita competência. O Corinthians foi campeão invicto da Libertadores e campeão mundial. Então, depois veio o Roberto de Andrade, que trouxe também vários títulos para o Corinthians. Agora, eu respondendo a pergunta do Elivelton, com os títulos que você está citando, por que o Corinthians está afundado em dívidas? Essa é uma dúvida do Elivelton e minha, Fabrício, também. Eu tenho essa dúvida aí também. Só completando, segundo Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, que veio falar com a gente aqui no Papo Fiel, o Corinthians tem uma dívida mais ou menos na faixa de 1,6 bi. Com o estádio e sem o estádio. Eu irei responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Existe algum clube superavitário no Brasil? Nenhum. Não existe clube superavitário no Brasil. Não existe clube hoje que não tenha dívidas. Me diga um clube no país que não tem dívidas. Falam do Palmeiras aí, que acertou. Acertou o quê? Falam que a tia Leila lá resolveu Cascão, o BO. Eu não sei também. Cascão, Palmeiras é deficitário. O Palmeiras deve. O Corinthians deve. O Flamengo. Veja a dívida do Atlético Mineiro. Eu não estou aqui justificando. Mas a questão é essa. A gente pode pensar o seguinte. Se o Atlético tem dívida, se o Flamengo tem dívida, se o Bala Mistura tem dívida, a gente quer que o Corinthians não tenha. Claro. A gente pensa assim, né? Claro. Eu não vou dizer que o Corinthians não tenha dívida. O Corinthians pode ter dívida, mas não nesses números estratosféricos. Isso eu discordo radicalmente. Entretanto, nós temos aqui que também colocar que neste período o Corinthians não conseguiu vender jogadores no mesmo porte, na mesma quantia que venderam o Flamengo, que venderam o próprio Palmeiras, o próprio São Paulo. Houve uma escassez de recursos no cofre do Corinthians. Hoje, isto está modificando. O Corinthians está exportando jogadores. Muito embora eu ainda, na minha avaliação, são valores aquém do que deveriam ser vendidos. E até em cima disso, o meu timão trouxe uma informação com o Rodrigo Vessoni de que toda a negociação feita pelo Corinthians, o Corinthians vai vender um jogador, ela tem que passar e tem que ter o crivo, a assinatura, o carimbo do Core. Se não tiver, não vai. A não ser que não passe 40 mil salários mínimos. Essa é a informação. Isso procede? É realmente assim que funciona? O Corinthians vai vender o Murilo, vamos imaginar, o Murilo. Vamos vender ele por 39.089 salários mínimos. Só para poder vender porque não tem que justificar nada para o Core. É real isso? Precisa passar pelo Core ou não? Sim, é real. Entretanto, você imagine, o Corinthians comprou agora o Matias Rojas, que é um espetáculo de jogador. Se tivesse que passar pelo Core, olha, nós queremos trazer o Matias Rojas. Essa negociação seria extremamente dificultada. Não, mas estou falando mais em relação às saídas, não às chegadas. Tanto faz qualquer saída ou qualquer chegada acima de 40 mil salários mínimos deveria passar pelo Core. Mas não passa. Não passa porque é complexo.
É muito complexo. Você vai vender o jogador. Por exemplo, para ilustrar, vender o Pedro agora. Olha, nós vamos vender o Pedro por tantos milhões. Se fosse passar pelo CORE, não avançaria a negociação. É cláusula, é da Constituição, por que não passaria? Porque senão não vai passar, porque pela demora, vaza para a imprensa, vaza para a torcida, uns vão ser favoráveis, outros serão contrários. Passa-se uma negociação ser travada, amarrada. O CORE é formado por quantas pessoas? O CORE é formado por 10 conselheiros eleitos dentro do próprio Conselho Deliberativo, certo, por todos os ex-presidentes de diretoria e por todos os ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Ao total são quantas pessoas, mais ou menos, ali? Hoje são 10 trienais que são Uhum. eleitos. Nós temos ex-presidentes Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade. Ex-presidentes do Conselho Deliberativo, Dr. Guilherme Strenger, Dr. Carlos Senger, Dr. Gasparian, Dr. Ademir Benedito, e pode então, ter aproximadamente 20 pessoas. Aproximadamente 20 pessoas. Então, mas esse é um grupo de 20 pessoas, e realmente o receio a informação vai vazar e tal. Mas vaza. Mas não é que vai vazar, vaza. É absurdo. Mas não seria ideal, então, mudar o estatuto para não ter esse... Boa, Cascão. Estes, na minha avaliação, seria o primeiro ato de um próximo presidente. O que está ocorrendo, e não houve mudança, porque às vésperas das eleições foram propostas alterações estatutárias na penúltima. Na atual, na gestão do Duílio, também foi formada uma comissão para reforma estatutária, mas não andou. Primeiro porque esta comissão era uma comissão muito gorda, uma comissão de 20 pessoas, virou convenção de condomínio. Você não pode querer reformar o Estatuto do Corinthians com 20 pessoas, é muita gente. Horas, depois houve uma briga porque não havia mulher na comissão. Reforma-se todos os procedimentos, porque não havia mulher. Começa tudo novamente. Então, houve um imbróglio nessa reforma estatutária. Houve propostas votadas, reprovadas, ou não passaram por essa comissão, e que alguns outros conselheiros, não conformados por não terem as suas propostas aprovadas, por não serem colocadas para votação, refizeram, reprovaram, tentaram modificar, e foi um imbróglio tremendo. Mas isso seria o primeiro ato na próxima gestão. Assumiu a cadeira dia 1º de janeiro, no dia 2 já se convoca, forma-se uma comissão enxuta, com representantes que tenham conhecimento do Corinthians e do Estatuto do Corinthians, para que essa reforma seja realizada de uma maneira positiva, de uma maneira programada. Isso sim é muito importante. O Cascão tem uma pergunta, mas só para reforçar para a rapaziada que está acompanhando aqui dentro do meu timão. Sou o Fabrício Bossi, estou com o Cascão aqui. Você está no Alambrado Alvinegro. Siga também o nosso canal no Alambrado Alvinegro, tem muita entrevista bacana por lá. Muito papo legal que a gente já trouxe. Marcelinho Carioca, Basílio, Chicão, Alex, Diné, enfim, muita gente bacana já passou por aqui. Assim como o doutor Joaquim Grava, o doutor Jorge Calil está com a gente aqui hoje. Pedir para que você mande sua pergunta, para que você deixe o seu like aqui também, que se ligue para o Cuca Burger. Peça um hambúrguer lá, que se você falar que assistiu aqui no Alambrado Alvinegro, você tem 15% de desconto no sanduba do Cuca Burger. Manda aí, Cascão. Doutor Calil, primeiro só mandar um salve aqui do Anderson Lincoln, que o senhor conhece ele como mineiro. Ele fala que o senhor é o único que pode, ele é da Comissão de Ética e Disciplina lá do clube, e que o senhor é o único que pode vencer o Augusto Melo, que poderia vencer, mas vamos antecipar essa história. Eu vou fazer uma pergunta em duas aí. O senhor acabou de falar que tem uma galera jovem aí, na parte de gestão, diretoria, conselho, mais do conselho ali. Por que não tem espaço para os jovens e por que eles não... O senhor falou que não... Por que o senhor não se candidata a presidente? Mineiro, obrigado. Você é um parceiro, é irmão. Eu digo que é um amigo certo das horas incertas. O Mineiro é muito parceiro. Eu vou destacar aqui, porque hoje a eleição para o Conselho Deliberativo do Corinthians é realizada da seguinte forma. Em novembro nós teremos eleições para que se elejam 8 chapinhas. Cada chapinha é composta de 25 candidatos. Eu quero aqui destacar, hoje,
o Conselho Deliberativo possui 4 chapas de situação, 2 chapas de oposição e as outras neutras. Eu destaco a juventude, por exemplo, apenas para ilustrar, e sei que outras podem ficar chateadas, mas o Grupo 22, Preto no Branco, é composta por jovens, é uma chapa atuante, é bicampeã, a chapa 22 Preto no Branco, é bicampeão das eleições, é uma chapa que elege presidente. E esta chapa possui jovens de muito potencial. E o que eu digo a eles é o seguinte: eu já sou de uma geração passada, está na hora deles assumirem, está na hora deles Mas virem. eles não querem? Claro que querem, não tenha dúvida. Ô, Cascão, Mas você seria disse que eles hipócrita. elegeram o Duílio, dessa última. Sim, como elegeram o Andrés, como elegeram o Mário E por Gordo, que como que eles elegeram não o lançam Roberto. um candidato Eu próprio? vou responder isso. Entretanto, a dificuldade para que um jovem se prepare para ser presidente do Corinthians. Não é assim, eu sou jovem, eu tenho 40 anos, eu já posso ser candidato a presidente do Corinthians. Há de se cumprir etapas. São 3 E- mandatos trienais de conselho, não é isso? 2. 2. Para ser candidato. E em cima, Ou conselheiro vitalício, ou ter 2 mandatos de conselheiro trienal. em cima disso, que é em relação à votação, primeiro eu vou ler algumas mensagens aqui, ó. Luiz Bortolassi, um abraço para você. Ele fala assim: e as perguntas do chat? A gente vai fazer as perguntas sim. Selecionei algumas aqui para a gente perguntar para o doutor. Começa aqui do Tom Mello. Doutor, você participou do planejamento ou instituiu o Plano Fiel, participou do Plano Fiel Torcedor? Participou desse momento, um momento importante, transição do Corinthians, que deu. O Corinthians conseguiu arrecadar um pouquinho de dinheiro em relação, e arrecada até hoje em relação ao Corinthians. Eu queria perguntar em relação a quem vota no Corinthians, essa relação de quem é fiel torcedor, se não poderia votar também, e por que isso não acontece? Por que nenhum candidato à presidência do Corinthians coloca a plataforma de candidatura dele, de governo, assim, eu vou dar espaço para a torcida, o Corinthians é do povo, porque é uma coisa que fica muito... O Corinthians, ele cada vez, ele parece que ele faz um exercício muito forte de se distanciar da torcida, de se distanciar do povo e fica ali com os 3 mil sócios, que também são do povo, obviamente, mas o povo tá na arquibancada. O povo é aquele torcedor que vai no setor norte, é aquele cara que apanhou em Rosário, é o Mano Língua que vai de moto, atravessou o continente inteiro, torcendo pelo Corinthians. Por que esse cara que tem vida ativa no Corinthians, que consome os produtos do Corinthians, que vai ao estádio, que paga o plano fiel torcedor, por que esse cara não tem direito a voto? E o Tom Melo está perguntando, e você embala depois dessa pergunta também, por que o Corinthians não consegue baixar a dívida, doutor? 2 perguntas distintas. Isso, Vamos lá, primeiro o fiel A torcedor. A primeira- questão do fiel torcedor e do voto no clube. O fiel torcedor. Eu sou favorável ao voto do fiel torcedor, desde que ele também seja sócio do clube. Horas, mas eu vou pagar o fiel torcedor e vou ser sócio do clube? Não necessariamente. Você pode ser fiel torcedor e, na minha proposta, seria se fazer um plano diferenciado para que ele seja sócio do 2 clube. por 1. Algo assim, entendeu? Não precisa ele pagar o que paga. Eu sou sócio do clube, tenho 2 filhos sócios do Corinthians que pagam a mensalidade. Entretanto, eles têm direito a usar a piscina, a nadar em suas aulas, ou jogar futebol, quadras, etc. Poderia existir o título de sócio torcedor e sócio do clube, em que, por exemplo, ele não use essas dependências. Ele quer ter direito a votar e ser votado? Vamos lá, eu sou favorável. Agora, o sócio torcedor ir votar sem participar do clube é complicado. É complicado, porque para que isso ocorra, necessariamente, uma mudança estatutária nesse sentido, tem que ser aprovado pelo pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo e, por final, pela Assembleia de Associados. Mas você não acha que 3 mil pessoas decidirem o futuro de Muito 30 pouco. milhões não é muito Muito pouco? pouco. É pífio. O doutor Herói Vicente, que foi diretor jurídico do Corinthians, ele veio aqui no Alambrado, no Papo Fiel, e ele falou até de uma proposta com algumas regras, como o senhor falou, mas que não necessariamente tem a ver com ser sócio do clube, mas que você contribua de uma maneira diferente para o fiel torcedor. Um X tem que ser sem atrasar o fiel torcedor num período de, sei lá, definido, pré-definido de 5, 10 anos, não sei, para ter o poder do voto.
O senhor acha que isso funcionaria também? Cascão, nós aqui estamos de acordo que há espaço para que o fiel torcedor tenha direito a voto. O que falta é um debate amplo, como isso pode ser feito. Não é só, eu sou sócio torcedor, eu tenho direito a voto. É necessário se chamar uma comissão para discutir isso, para debater isso e conversar também com alguns representantes da torcida, não torcida organizada apenas, também torcida organizada, mas o torcedor que eu fui para Corinthians e Fluminense em 1900... Entre aspas, o torcedor comum. O torcedor comum, exatamente. Nós não podemos nos restringir apenas ao torcedor organizado. Há de se discutir, de se debater, é um debate amplo. Mas não é isso simples. Vamos dar direito ao sócio-torcedor. Eu sou a favor, desde que haja regra. E aí que está a questão, que eu acho que assim, a gente todos concordam, né? Quando a gente conversou com o Augusto Melo, que esteve aqui, a gente espera também que o André Negão esteja com a gente aqui para a gente trocar uma ideia, que ele é candidato à presidência do maior clube do mundo, e o Alambrado, eu gostaria de ter a honra de ter o André Negão para a gente fazer as perguntas para ele também. Até porque a chapa preza pela democracia, certo? Não é a chapa, o Corinthians pela democracia. Não, eu falo porque o Duílio sempre defende muito, se o André Negão, o André Luiz, ele vai ser o candidato da situação, ele está com a democracia. Então ele tem que ir em todo, sempre quando é chamado, ele tem que explicar. É que o André não está dando muita entrevista, então está complicado. Mas isso, a gente vai trazer o André aí, vamos no esforço. Eu comentei isso. Só que o que eu acho é o seguinte, todos nós, eu sou jornalista e corintiano, eu não participo da vida social do clube, da vida, enfim... O que eu pago do Corinthians é meu plano fiel torcedor que eu tenho desde 2007, por exemplo. Sou jornalista e ele sabe disso. Nunca entrei com carteirinha de imprensa em jogo de futebol. Tinha carteirinha, mas eu tô indo para torcer, eu pago o meu ingresso, enfim. Esse é o meu jeito de torcer pelo Corinthians e contribuir com o clube. Você, por exemplo, já poderia ter direito ao voto. Porque você tem há muitos anos. Mas já. Não é isso, o que eu tô falando é o seguinte, esse pensamento de que o fiel torcedor, de uma maneira organizada, se for bem planejado, votado dentro do clube e tal, tem o direito a voto, todo mundo acha que isso é legal. Mas ninguém toma a iniciativa de tomar isso, de começar esse processo. A gente sabe que é algo longo, que é algo que vai demorar, porque tem muita gente para escolher, muita gente para votar, para aceitar, mas ninguém dá o pontapé inicial. Ninguém começa. Acho que tá faltando coragem pro cara que assumir a presidência do Corinthians e falar assim, o seguinte... A nossa chapa é a renovação e transparência, que muita gente brinca que de transparência não tem nada, muitas críticas aqui no chat também. Acho que pode chegar lá e falar assim, vamos resolver esse negócio, não? Aqui é Corinthians, o povo tem que votar, então vamos colocar esse bate-papo nosso para iniciar, para que isso... Não está faltando atitude, muito discurso, de repente, quando o cara chega lá, ele fala assim, agora que eu sou presidente do maior clube do mundo, eu vou sentar na cadeira aqui... Discordo, Fabrício. Não cabe apenas ao presidente do clube. E o presidente do clube, ele não tem... o objetivo e o poder para dar esse pontapé inicial. Quem deve dar esse pontapé inicial talvez seja o próprio Conselho Deliberativo do Corinthians. Não cabe ao presidente do Corinthians, claro que o apoio do presidente é de fundamental importância. Entretanto, o presidente do Corinthians tem que cuidar do futebol, que é o patrimônio maior. O Corinthians, o dono do Corinthians é a torcida do Corinthians, é o torcedor. Esse é o verdadeiro torcedor. O torcedor do Corinthians é que é dono do Corinthians. É aquele, como você falou, que pega chuva, pega ônibus para ir até a América do Sul, até o Japão, uns venderam o carro, etc. Esse é o dono do Corinthians. Mas essa proposta de iniciar, de dar o pontapé inicial, cabe ao Conselho Deliberativo, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo, o presidente de diretoria, ele deve apoiar, sim. Mas eu discordo que a iniciativa deva partir do presidente. Você acha que a gente vê muito... Em todos os clubes tem isso, por exemplo, a gente é sócio do Clube Ipiranga. Então ali no Clube Ipiranga tem aquele grupinho do vôlei, tem o grupinho do judô, tem o grupinho da bote, que em todo clube tem isso. E a pergunta que eu faço é a seguinte, no grupo da... O senhor é de qual panelinha, pô? Todo clube tem uma panelinha. Eu sou da panelinha do Canindé. Vocês nem sabem o que é o Canindé. O Canindé é o grupo de futebol do Corinthians. Futebol Society ali? Society, campo, é o futebol associativo que existe lá. Que é no Canindé, inclusive o Oswaldo Pascoal, ele fala muito. Trabalhava na loja, é meu parceiro. Eu faço assim, então no bate-papo que vocês têm ali entre um jogo e outro, no campeonato interno,
Vocês debatem, tipo, a importância, a torcida do Corinthians, tipo, o peso da torcida, vamos olhar mais pro torcedor. Fabrício, o dono do Corinthians é o fiel torcedor. É impossível não se debater. O Corinthians não tem dono. O dono do Corinthians é a torcida. É o verdadeiro dono. É quem tem que... Vai lá, que paga, que cobra. Contra a violência, jamais. Contra a violência. Não admito isso de lá, de pressionar jogador, de ameaçar jogador. E mesmo porque eu estive lá durante 3 anos e vi o quanto eles trabalham, o quanto eles se dedicam. Olha, eu vou até aqui tornar público algo que nós ficamos 3 meses atrasando o salário na última gestão, antes do Duílio. Impressionante o profissionalismo dos jogadores. Impressionante. Eu quero aqui ressaltar e defender uma pessoa, um atleta, da mais absoluta competência e profissionalismo. Carlos Gilberto. Quem é? Eu sei, é o zagueiro Gil. Gil. Como é que pode... O Corinthians deve 11 milhões de reais para ele até hoje. Mas então você veja como ele é profissional, como ele é um cara honrado. Não façam isso. Ele não merece, ele tem história, assim quanto tantos outros. Eu concordo. Então o Corinthians tem uma dívida ainda muito grande com o Gil. E veja que ele trabalha. Com o Gil, da dívida eu não Fagner. sei. Você pergunta pro Wesley, eu não sei. Sabe, o Cássio, o Gil, o Fagner, o Fábio Santos, critiquem como atleta, mas não o ameacem. O Gil é um cara muito sério. E o Gil nunca chegou lá para reclamar. Olha, vocês estão me devendo. Mas, doutor Calil, na contramão disso, na gestão do André Sanches, principalmente a segunda, nós falamos, inclusive, no Donos da Bola, o Andrés dobrou a dívida do Corinthians de 458 milhões, se eu não estiver enganado, para quase 1 bi. E aí vai no Tom Mello que eu tinha citado, por que a dívida não baixa. Eu vou responder. E aí é o seguinte, o senhor exaltou a parte técnica da chapa Renovação e Transparência, que no período realmente foi muito bom. Acho que na década passada o Corinthians foi o maior vencedor do Brasil. Mas a que preço? Porque o senhor concorda comigo que a gestão financeira foi horrorosa? Concordo. Eu sou aliado, eu não sou alienado. É diferente. Sim. Muito diferente. Talvez, se você procurar uma entrevista minha, você vai notar, o Andrés diz para mim, com um parceiro desse eu não preciso de inimigo. Porque eu, numa entrevista à TV Bandeirantes, eu disse, o marketing do Corinthians é pífio, exagerou, Andrés, no número de jogadores contratados. Houve sim. Eu não posso aqui tentar defender de unhas e dentes algo que eu não posso ser alienado. Eu estaria indo contra os meus próprios princípios. Houve erros, sim, na última gestão do Andrés. Mas, por que eu digo o seguinte, Cascão? Eu operei 17 mil cirurgias na minha vida. Talvez uma porcentagem pequena, 1, 2, 3, 10% que seja, não houve satisfação plena dos pacientes. Eu vou me basear só nesses 10% ou eu vou me basear nos 90% que foram positivos? Então, o Andrés errou sim na última gestão. E eu digo isso, digo para ele, e digo publicamente que houve Mas essa erro. última gestão ele errou 100%. Não é 100%. O que ele acertou na segunda gestão? Calma aí, Cascão foi tricampeão paulista. Mas eu não estou colocando os acertos como prioridade. Os dois títulos foram na gestão. Não, nós somos tricampeões paulistas. Roberto. Não, senhor, nós somos tricampeões. Eu acho que só um foi na do Andrés. Campeão paulista na do Andrés agora. Foi agora, nós somos campeões paulistas. Acho que o primeiro título contra a Ponte. O primeiro do Tri, o Andrés era presidente. O Corinthians foi campeão. Não. Pelo contrário. Não. Desculpe. Foi contra o São Paulo na Arena, gol do Wagner Love aos 45 do segundo tempo. Esse foi o Tri. Esse foi o Tri. Mas os dois anteriores eram em outra gestão. Mas foi Tri. Foi Tri seguido, né? Um paulista não é muito pouco? É pouco. Eu concordo com vocês. Vejam que eu não estou aqui me escapando ou saindo pelas beiradas ou pela tangente. Eu também sou crítico. Mas eu lhe digo, hoje nós temos lá um grupo de oposição, capitaneados pelo Augusto Melo, e que o Augusto, ele tem boas intenções, ele tem lá um programa de governo, mas
Será que esse grupo poderá tornar o Corinthians o maior Eu que do te pergunto Brasil? isso. O que o senhor acha? Eu acho que o Corinthians é o maior do Brasil. Falam que é o Flamengo. Não, o senhor acha que o Augusto resolve o problema do Corinthians? Não sei, se eu tivesse uma bola de cristal, se eu fosse futurologista, eu poderia dizer. O senhor conhece ele. Não, eu conheço, mas eu não o conheço administrativamente. Ele nunca exerceu um cargo administrativo de primeira linha. Ele foi diretor do futebol amador, levado por mim. Quem levou o Augusto para o futebol amador fui eu, Jorge Calil. Mas o Augusto ainda não sentou. Cascão, quando você senta naquela cadeira de presidente, meu amigo, é um tal de, olha, eu quero um uniforme do Cássio. O cara não queria uma camisa, ele queria o uniforme inteiro. Não é possível isso. E o Corinthians é uma prefeitura, né? Tem milhares de funcionários, gira bilhões de reais. Então, realmente, eu estou concordando com isso. Muito difícil. Eu tô vendo aqui. Hoje. Posso só continuar? Continua. Essa do Augusto, a candidatura dele pode ser impugnada pelo problema que ele tem na justiça? Não, eu não sou juiz, eu não sou advogado para dizer isso. O senhor é conselheiro. Mas eu não sou de acordo com isso. Eu não estou de acordo com impugnação. Acho que isso é antidemocrático. Eu não aceito isso. Como se depender do meu voto no conselho, não será impugnada, na minha avaliação. Agora, eu digo o seguinte para o Andrés e digo para quem quiser ouvir. O Corinthians precisa de uma reestruturação, de uma reengenharia. Entendeu? Precisa mudar. Não estou falando futebol, mas precisa mudar do goleiro ao ponto esquerda. Não estou falando do time de futebol, estou falando da reengenharia administrativa, do goleiro ao ponto esquerda. O Augusto prometeu aqui no Papo Fiel que vai mudar todo mundo. Olha, a questão Cascão, da idade e tal, né? Olha, Cascão, promessas nem sempre podem ser cumpridas. Eu espero, não é o Augusto, mas eu espero que o candidato, o indivíduo, o homem que sentar na cadeira do Corinthians quando pegar a caneta, ele tenha realmente sucesso, porque todos nós queremos o sucesso do Corinthians. Mas hoje o senhor apoia o André Luiz? Não, eu não apoio ninguém, eu não vou aqui declarar meu voto, não. Mas eu faço parte de um grupo Renovação e Transparência. Quando se oficializar a candidatura do André ou de um outro candidato, mas tudo leva a crer que esse candidato será o André, aí nós sentaremos para conversar. Porque Cascão, eu não sou de apoiar candidato. O que eu quero é apoiar projeto. O que eu quero é saber o que essas pessoas querem fazer. Eu vou votar no André, eu vou apoiar o André, por quê? Por que eu vou votar no André? Eu quero conversar com o André. Quais são os seus planos, André? Augusto, quais são os seus planos? Entendeu? O que me chamou muito a atenção, doutor, foi que na coletiva da pré-candidatura dele, durante a coletiva, o Andrés ficava, soprando, já diria, né, os professores antigamente, tipo, fazendo cola para o André. Então, isso gera uma estranheza na candidatura do André. O senhor acha o André Luiz capaz de gerir o Esporte Clube Corinthians Paulista geral, não o clube que falam que ele foi um bom diretor? Eu falo o Corinthians. E antes, desculpa te interromper, doutor, pedi para você deixar o seu like aqui na nossa transmissão dentro do Meu Timão. Eu sou o Fabrício Bossi, estou com o Cascão aqui. Deixa o seu like nessa nossa live aqui com o doutor Jorge Calil e siga também o Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem o link do Alambrado Alvinegro. Essa entrevista vai subir na íntegra também no canal Alambrado Alvinegro. Você pode assistir ela inteirinha depois no Alambrado Alvinegro. Às segundas-feiras, às 9 horas da noite, a gente tem a nossa resenha no Alambrado. Isso aí. Às terças-feiras tem o Descascando. Quando não tem jogo do Corinthians... Vai ter, a próxima vai ter. Quando tem jogo do Corinthians, tem a live pós-jogo, já fizemos algumas já. Aliás, é muito legal a interação com quem participa com a gente. E às quintas tem o Papo Fiel, hoje recebendo aqui o Dr. Jorge Calil. Só dá um pitaquinho de novo da pergunta que você fez para... E se precisar de um vascular... tá aí, ó. 17 mil, pô, faz mais um. Obrigado, 17 mil, né? Tem aquela pergunta, enquanto o senhor responde essa, eu vou tentar lembrar a pergunta que ficou ali pendente do colega nosso. Enquanto eu respondo a do Cascão. Cascão, eu vou lhe dizer uma frase que meu pai... Recapitulando se ele está preparado. Não é eu isso? vou responder. Não, eu vou responder. Bora. Você disse que o André soprando no André. Né? Eu disse que meu pai dizia o seguinte: quando eu era jovem, eu andava com os mais velhos para aprender. Hoje que eu estou velho, eu quero andar com mais jovens para continuar aprendendo. Quem é que não gostaria de ter um professor numa prova oral ao seu lado soprando? Você não pode negar a experiência, não é do Andrés, do Mário Gobi, do
do Roberto de Andrade, do falecidos ex-presidentes do Corinthians, porque tem experiência. Então, isso sim. Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, Eu só fico. A experiência, a dívida que ele construiu no Corinthians, eu não queria seguir ele, não. Tá bom, mas ali eu estou respondendo. Se eu não ouvi, nem vi a entrevista, se ele ficou ali soprando para o. Não, imagine. Se ele ficou ali soprando para o André Luiz. Agora, preparado, acho que o André está, porque ele foi diretor, ocupou várias diretorias no Corinthians, ele é uma pessoa que vive o clube social, mas, como você disse, com muita ênfase e com muita propriedade, dirigir o Corinthians é algo muito mais complexo, muito mais complexo. Esta pergunta também pode ser feita ao Augusto, ou às pessoas que estão lá. Eu não estou aqui desfazendo de Augusto, nem de as pessoas que o estão acompanhando. Mas, internamente, os bastidores o André conhece. Acho que ele está, sim, poderia estar preparado para tal. Só que quando chega no futebol, Cascão, aí a música é outra. E aí, a pergunta do Tom Mello aqui, e por que a dívida não baixa? Baixou 50 milhões aí, pelo menos. Isso aí é que nem enxugar gelo. Baixar bonito. Baixar de um jeito que... O que você chama de baixar para baixar bonito é... 1.800 por exemplo, a gente comentou agora... Para baixar de vamos citar a dívida do Galo. Vamos citar a dívida do Galo, que é a maior dívida do Brasil. Mas a gente pode citar, por exemplo... Mas não tem um clube superavitário no Brasil, Fabrício. Superavitário, mas a dívida que o Corinthians, por exemplo... O Corinthians, então, nunca foi superavitário, como outros clubes também talvez nunca tenham sido. Mas a dívida nunca chegou nessa casa astronômica, acima de 1 bilhão. Quer dizer, acima de 1 bilhão para um time acima com a de 1 bilhão é só o Galo e o Corinthians. Pô, a potência do Corinthians, a força que o Corinthians tem, a força da camisa, da torcida. Por que essa dívida aqui de 1 bilhão entrar lá não é de 200 milhões, 150, que são dívidas normais para um clube? Porque a dívida muitas vezes é que, por exemplo, se eu morar tenho um apartamento financiado, e minha dívida é o que eu devo para o banco do apartamento. Isso é normal para um clube ter. Por que a dívida é mais de 1 bilhão e não é uma dívida compatível com o tamanho e a grandeza do Corinthians, que seria uma dívida muito menor do que essa? Eu vou responder da seguinte forma. Conta de padaria. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. É conta de família. Minha família, se eu ganho R$1.000 por mês, eu não posso gastar mais que R$2.000. Como é que eu devo modificar isso? Primeiro, aumentando minha receita. E segundo, diminuindo meus gastos. Então, essa reengenharia financeira que eu digo, obrigatoriamente tem que passar por isso. O Corinthians é o maior clube do Brasil. É a maior receita do Brasil. O Corinthians tem condições de ser o maior fornecedor de atletas para o exterior. A base do Corinthians, os atletas que estão no Corinthians, são atletas, a base. Veja quantos jogadores agora estão jogando no time principal, todos oriundos da base do Corinthians. Quer queira, quer não, esses atletas estão sendo vendidos. Então, mas isso foi uma necessidade, né? Cascão, não é só necessidade. Todos os clubes, veja quanto o Flamengo vendeu. Veja quanto o Palmeiras vendeu. Vendeu, mas no Flamengo quem joga da base? Muito pouco. É o lateral direito Wesley, o goleiro, mas como é que você vai vender Cunha? Se você não puser no time de cima? Mas essa é a pergunta que eu faço para o Corinthians há muito tempo. Tem treinador que chegou lá com uma lista pedindo 18 reforços. Olha, eu quero o fulano, 18 reforços. Hoje está no Peru. Hoje está no Peru, esse senhor. Esse aí foi 18 reforços. Esse aí foi uma vergonha. É o Thiago Nunes. 18 reforços. Esse aí realmente foi uma vergonha. Mas não dá para aproveitar a base. Não tem aqui quem eu possa aproveitar. Não, eu quero esses 18. Era o... Deixa pra lá. Não, conta pra nós. Fala um só, vai. Não, ele pediu esse que... O que estava lá nós até jogamos com ele lá na Florida Cup. Um que estava num time da Rússia. No time da Rússia. O lateral? Alemão, não, era um meia. Já que falou do Thiago Nunes... o Marlos. Marlos? Isso. Não era o Marlos. Era eu. Daqui a pouco eu lembro. Já que você citou o Thiago Nunes... O Thiago Nunes... Pula essa parte, vai. Não. Pula. É uma dúvida. É uma dúvida que eu tenho e que muito torcedor tem também, porque esse cara, meu... Tenho muitas críticas em relação a ele, só fez um comando no Corinthians
Péssimo. Só faltava a gente ocupar o teu espaço aqui para falar do Thiago Nunes. Não vou falar dele, fala de 2 ídolos do Corinthians. Que ele mandou embora o Ralf e mandou embora o Jadson. Cara, quando ele mandou embora o Ralf, deu vontade de atravessar a televisão. E muito se diz, eu quero vou perguntar porque na arquibancada, quando você anda e pergunta e tal, muito se diz que o Thiago Nunes mandou o Ralf. Isso é papo de corredor, assim. Papo de boteco. Que o Thiago Nunes mandou o Ralf e o Jadson embora a pedido da diretoria do Corinthians. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro, que a diretoria do Corinthians, eu estou lá há muito tempo, jamais a diretoria do Corinthians vai falar, manda o Fabrício embora, manda o Cascão embora. Jamais. Em momento algum. Diretor vai lá falar para fazer isso. Eu jamais presenciei. Olha, escala o Cascão na lateral esquerda, não escala o Fabrício. Jamais, em momento algum. Isso é uma decisão que cabe principalmente parte do treinador. Ele chegou com uma lista de 18. Agora, não vamos perder tempo. Mas o dirigente muitas vezes... Era só dúvida em relação ao Ralf. Mesmo o dirigente muitas vezes não contrata um treinador para fazer uma limpeza. Eu te dou um exemplo. O Tite teve uma dificuldade tremenda para fazer uma limpeza daquela geração vitoriosa de 2010, 11, 12, 13. E aí ele foi passar aquele período sabático e veio o Mano Menezes e claramente fez uma limpa ali. Aquilo ali não é um acerto do presidente da época. E eu imagino, isso aí foi 2014, né? O senhor era vice-presidente do Roberto. Sim, mas aí era o Mário Gobi. Já era o Mário ainda? Eu fui de 2015 a 2018, Roberto, André e eu. Então ali era o Mário. Mas não teria sido um acordo do Mário com o próprio Mano Menezes? Cascão, o treinador é o chefe. Por mais que esteja presente o presidente, pode estar presente o diretor de futebol, mas ninguém vai tomar qualquer tipo de decisão, qualquer atitude contrária ao que o treinador pede. A não ser este outro que nós falamos aí, que ele veio com aquelas 18 pedidos. Não temos condições. Trouxemos 2 ou 3 daqueles que ele pediu. Então o Andrés nunca questionou o treinador? Como questionou? O que Andrés... você chama de questionou? Questionar. Tipo, esse cara não joga nada, põe aquele. Não. Nunca aconteceu nem isso. Nem o Andrés, nem ninguém faz isso. Nem eu nunca presenciei. Se isso ocorreu, eu não tive conhecimento disso. Eu me lembro aqui, uma passagem rápida, quando o Corinthians estava numa descendente, tomamos de 4 do Flamengo no Rio, já estava perdendo o Carille. A gente falou, pô, não tá dando o Carille, tá ficando ruim para você e para o Corinthians. O que você quer fazer? Ele falou, o que eu posso fazer realmente não dá para continuar. Mas em nenhum momento falou, você vai embora. Mas o Carille teve problemas pessoais lá, que, enfim, que não vem ao caso. Superchat aqui, só para agradecer aqui o R10Z, que contribuiu com R$10 no Alambrado Alvinegro e também aqui no meu timão. Boa noite, existe um plano diretor onde fica claro os principais problemas que precisarão ser resolvidos, dívidas e estatuto. Ou cada presidente pode propor ações conforme a cabeça dele. Resumindo, se tudo parte só do presidente ou se parte dos conselhos. Conselho Deliberativo. Uhum. E, aliás... Mas realmente, Calil, por favor, realmente o conselho apita quando, enfim, porque a gente ouve falar, pelo menos eu ouço falar muito, que o Andrés é meio presidencialista. Eu falo Andrés porque... Eu vou até reformar a pergunta. O Andrés é o presidente de 2007 até hoje? Não, eu posso te assegurar, pelo menos o que no meu conhecimento, que o Andrés, na gestão do Duílio, ele não teve... ingerência nenhuma. Nenhuma. No Mário Gobi, ele ouvia, o Mário Gobi ouvia, mas a decisão era do Mário Gobi. O Corinthians, Cascão e Fabrício e ouvintes e corintianos, como todos os clubes do Brasil, mas eu vivo o Corinthians e eu respondo pelo Corinthians, o Corinthians tem um poder executivo e um poder legislativo. Executivo é a presidência e os vice-presidentes e sua diretoria. O legislativo é o Conselho Deliberativo. Funciona tal qual uma Constituição. Um presidente não pode tomar qualquer medida contrária ao que o Conselho Deliberativo pedir. Então, não é o presidente que vai dizer, eu vou fazer reforma estatutária, eu vou trocar aqui o jogador. Não. Só faz tua pergunta, já reforçando o convite para a galera que está assistindo aqui o Alambrado Alvinegro. Fabrício Bósio, com o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Vai, Corinthians. Para você seguir também o Alambrado Alvinegro.
América Mineiro 2, Bragantino 2, eles estão na chave ali, na linha do Corinthians da Copa Sul-Americana, Bragantino sendo eliminado no momento da Copa Sul-Americana. Clube empresa, né? O que eu confesso ser uma coisa boa, porque eu acho o Bragantino muito melhor do que o América Mineiro. Eu tenho uma pergunta para fazer em relação ao André Sanches para você, doutor. Você quer fazer uma pergunta? Né? Não, eu tenho sendo sabatinado pelo Andrés. Eu tenho duas aqui. Não, você e o Andrés e o comando todo do Corinthians. Não, eu tenho duas aqui. Na verdade é o seguinte, o senhor é a favor de um ex-jogador em cargos de gestão? Não. Por quê? Não. Eu sou a favor de um executivo. Que aí embalo. O senhor é a favor de separar o clube social do futebol e ter uma gestão mais profissional no futebol? Sim. Isso aí, com o presidente do futebol sendo remunerado. Não é isso. Sim. Se fizer não é presidente trampo ruim, do futebol. Mas algo do tipo. Diretor de futebol. Se fizer um trampo ruim, é mandado embora, Sim. vem outro pro lugar. Sim. É isso aí. Por que isso é possível que aconteça um dia no Corinthians? Depende de quem tiver na cadeira. Depende de quem tiver na presidência. Depende do conselho, depende do associado. Porque para eu fazer isso, Cascão, Fabrício, ouvintes corintianos, há necessidade de se mudar o estatuto, há necessidade do conselho, do CORE aprovar, do conselho aprovar e da Assembleia aprovar. Não é assim, eu não posso ser uma canetada. Não existe medida provisória. O presidente do Corinthians é diferente do presidente da República, que numa canetada ele pode mudar, ele pode nomear. Não é assim. E como o senhor enxerga o ex-jogador? Eu sou contra ex-jogador estar lá na gerência de futebol. Que é o caso do Alessandro atual. Não. Não, estou falando... Não estou falando do Alessandro. Não, estou falando até como o presidente do clube. Um dia, não. como o Roberto Dinamite foi do Vasco. Não, aí é outra coisa. Você está falando presidente do clube. Presidente do clube. Se ele for sócio do clube. Isso. Se ele tiver o mandato. Se ele tiver... legalmente, ele ser candidato. Hoje nós temos se ele cumprir. Ronaldo Giovanelli, capaz que eu falo, apto a ser candidato. Cumpre as exigências estatutárias. Isso. O Neto também. O senhor, eu não e sei o Birubiru. Se Birubiru também. Acho que é isso, né? Isso. São os três. Você acha que algum dos três é capaz de assumir a presidência do Corinthians? Aí você tem que perguntar para eles. O Neto diz peremptoriamente que ele quer ser presidente do Corinthians. É meu amigo, deixa para lá, Neto. Não fala de mim, não, que eu também falo aqui as coisas suas, hein, Ferreira? Vocês foram Ferreira, contemporâneos. Eu era solteiro, viu? Contemporâneos das festas aí. E a pergunta do Rico é assim: quando a gente tem. A pergunta dele é o seguinte: pergunta o que ele trouxe de bom pro Corinthians. Quem? O que você trouxe de bom pro Corinthians, a pergunta do Rico. No sentido, o que ele quer dizer é o seguinte: eu, como jornalista, eu sempre lembro daquela matéria que eu editei, que ficou marcado, de uma reportagem, ou de uma entrevista muito bacana que eu fiz, né? Você passando sua trajetória toda no Corinthians, como dirigente e tal... Uma coisa que te marca. Qual o legado? Que legado que você olha a tua passagem pelo Corinthians e fala assim, eu trouxe isso aqui, eu fiz isso pelo Corinthians e me orgulho disso. Indiquei esse jogador. Ou, enfim, o que você achar interessante. Rico, obrigado pela pergunta. Talvez poucos saibam, mas eu sou a pessoa que iniciou o projeto sócio-torcedor do Corinthians. Isso tem testemunhas. Eu estava em Madrid, eu tentei entrar para fazer uma visita no Real Madrid, tinha uma fila de 1h30, e tinha uma outra pequena. Eu falei, mas por que essa? Não, porque essa é de sócio-torcedor. Eu falei, mas como é que faz isso? Se pagar 40 euros, você vira sócio-torcedor. Eu comprei e virei sócio-torcedor do Real Madrid só para entrar, depois nunca mais paguei. Então, eu trouxe esse projeto Fiel Torcedor para o Corinthians. Isso foi... foi o senhor que criou? Eu que criei a ideia, eu que criei realmente, e tenho um grande amigo, conselheiro, que sabe disso. Eu tenho um jornal disso, mostrando eu criando o Fiel Torcedor, a ideia do Fiel Torcedor. Depois, um outro diretor de marketing abraçou a ideia e virou o pai da criança. É sempre assim. Mas a ideia foi minha. Eu estou respondendo. Isso, lógico. Eu troquei muitas vezes a minha vida pessoal, familiar, pelo Corinthians. Eu fui chefe de delegação várias vezes. Vai lá passear. Não, senhor, não é passear. Eu vou citar aqui um exemplo, que houve um imbróglio com um jogador que foi roubado um anel, uma aliança, em Miami, e se não fosse a presença do diretor ali, e não quero me colocar, mas eu estava presente,
aquilo seria uma convulsão dentro do grupo. O Corinthians foi jogar... durante a Florida Cup? Durante a Florida Cup. O Corinthians foi jogar na Venezuela, nós ficamos uma semana na Venezuela, num ambiente que não havia a menor estrutura, se não houvesse a nossa retaguarda ali. Eu fui vice-presidente do CORE, fui diretor do departamento médico, fui vice-presidente de diretoria, e olha... Diretor adjunto de futebol. Diretor adjunto de futebol. Eu me dedico. Claro que tenho minhas limitações, como todos temos. Mas se o ilustre torcedor puder colaborar com o Corinthians, será sempre muito bem-vindo. Todos aqueles que puderem. O nosso objetivo é o Corinthians, a torcida do Corinthians. O fiel torcedor é o dono do Corinthians. Em relação ao estádio do Corinthians, a gente vendo hoje o estádio. Vamos imaginar que a gente está vendo hoje o estádio, a gente tivesse o poder, a mágica de voltar no tempo 2010, 2009, quando foi aprovada a ideia de torcida. Acho que foi mais ou menos por aí, né? Você hoje, se tivesse o poder da caneta, vendo como foi a trajetória, como a gente está hoje na Arena Corinthians, e também pensando de uma forma romântica, como era o Pacaembu, como era jogar no próprio estádio do rival, que é o maior público da história do estádio rival é nossa, você hoje, tendo esse poder, essa mágica no túnel do tempo, você faria o estádio de Itaquera, ou você investiria em ter o Corinthians, o Pacaembu, seu estádio do Corinthians, ou uma outra situação? Qual o estádio mais bonito do Brasil? Para mim é o Pacaembu. Então, questão de gosto. Você mora na Zona Sul. Mas a questão... O estádio mais bonito do Brasil é do Corinthians, Fabrício. De beleza, você está falando beleza estética. Não, tudo. É o melhor estádio. Não, tudo bem. Pode ser, mas na minha opinião... Tem duas estações de metrô. Quantos torcedores você vê no jogo do Corinthians? Funcionalidade, estou falando, na minha opinião, de beleza, o estádio do Pacaembu é o estádio mais bonito do Brasil. Isso, na minha opinião. Não de arquitetura também. Mas em cima disso... Mas é só a resposta. Então, imaginando hoje, faria de novo o estádio? Sim. Mas aí não elitizou demais. Isso eu também. Isso não é uma coisa. Hoje os ingressos estão caros, tem mármore nos pisos, sei lá, o banheiro da descarga automática. Tem televisão para ver o jogo. Tem televisão dentro do banheiro, que é bacana. Não é uma crítica. Mas o Corinthians não é o time do povo, não criou uma dificuldade. O povo não ficou muito no setor norte. Quantas pessoas, qual é a média de público pagante em jogos do Corinthians? Então, se elitizou o torcedor. Por aí. Não, se elitizou o torcedor, isso é um fato, né? Não é mais aquele público que ia no Pacaembu. Não, porque o público do Pacaembu era o público da Zona Sul. O público do eu acho que é o fiel torcedor, doutor, é ali da Zona Leste. Não é. É o contrário. No Pacaembu você olhava gaviões. Quantos pagantes tem o jogo do Corinthians? Então, o que é elitizar? O Corinthians hoje, seguramente, é o líder de público em estádio. Eu digo assim, uma pessoa de Itaquera, pai de 4 filhos, ele não consegue ir no jogo do Corinthians hoje. Por quê, Cascão? Porque o ingresso médio, vamos colocar isso, o cara ganha 2 salários mínimos. Cascão, veja o fiel torcedor. Não, mas eu sei. Não, é assim, mas você concorda que o cara que ganha um salário mínimo, ou 2 salários, o cara ganha R$ 2.500. O cara tem 4 filhos, mora lá na Itaquera, ele quer ir no jogo. O ingresso médio tá, sei lá, R$120. Porque, enfim, as organizadas tomam conta você tem das cabeceiras. Do setor sul a 35 e do setor norte também. Mas as organizadas tomam conta da cabeceira. E aí o cara tem que pagar 100 e pouco. O cara vai gastar, se o cara for ele, a mulher e os 4 filhos, ele vai gastar quase um salário mínimo. Cascão, o único lugar que você vê não completamente tomado na Arena do Corinthians é o setor oeste. Que é totalmente elite, que é onde ficam os conselheiros. Não é só elite. Peraí, deixa eu responder. Ali estão as cadeiras cativas, e o ingresso realmente é bem mais caro. Conselheiro tem direito a um ingresso. Aliás, diga-se de passagem, eu sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Eu sei que o Conselho do Corinthians amanhã vai me encher de quantos conselheiros hoje tem no Corinthians? O Corinthians tem 200 trienais e 107 vitalícios. Mas desses vitalícios hoje, metade. Cada um pega amanhã eu vou tomar burdoada por falar que eu sou contra dar ingresso para conselheiro. Mas eu acho que seria o conselheiro o primeiro a pagar um ingresso. Dá o exemplo. Tá? Dá o exemplo. Eu vou tomar burdoada, hein? Mas não faz mal. Eu sei que eu estou aqui sendo autêntico, porque eu não sou candidato a nada. Aliás, por que não é candidato? Cascão, é complicado responder essa pergunta. Eu digo que não existe... O senhor tem o sonho de ser presidente ou já teve o sonho? Vamos fazer essa pergunta. Há 30 milhões de corintianos, quantos responderiam não?
pelo menos 15 milhões diria, sim, eu tenho o sonho de ser presidente do Corinthians. Tive esse sonho, tenho esse sonho, é inegável. Todavia, não é o Cascão, o Jorge Calil, o José que vai dizer eu sou candidato. Um grupo lança um candidato. Um grupo da sustentação política e administrativa do Corinthians. O Corinthians é muito grande para ser administrado por apenas uma pessoa. Um só não consegue. Não consegue. E outra, eu sei que também vou apanhar, mas eu sou favorável que o presidente do Corinthians, e olha, não sou eu candidato, por favor, mas o presidente do Corinthians tem que ser remunerado. Todos os Tem que ser presidentes remunerado. de futebol tem que ser. Não dá para o cara falar que ele vai lá se dedicar 24 horas por dia e não vai ganhar nada. Não faz sentido você deixar de ter suas consultas. O Cascão, eu disse, eu vou te responder. Não vou Aliás, deve ter deixado de fazer muita consulta. Muita. Eu não vou aqui fugir de nada. Meu nome foi vinculado para ser candidato a presidente do Corinthians. Meu nome foi vinculado. Nessa agora. Meu nome foi bastante vinculado, inclusive. Mas me perguntaram, mas você vai largar teu consultório? Não. Sabe qual seria meu primeiro ato como presidente do Corinthians? Qual seria? Primeiro ato, contratar um CEO, um executivo. Que é o que a gente está falando aqui. Um executivo, um cara que nem entende de futebol. Esse executivo, esse CEO, não precisa entender de futebol. O futebol quem tem que entender é o gerente do futebol, Fabrício. O cara tem que entender de negócio. Isso. O cara tem que entender de negócio, tem que entender de administração, tem que entender de finanças. Doutor, da próxima vez que o senhor vier, eu vou trazer um esquinho 18 anos. Não, não bebo nada. Parou de beber? Nunca bebi. Nunca bebeu? Nunca bebi, Cascão. Eu sou cirurgião, porque se eu beber eu vou começar a tremer. Isso é verdade. Cascão, parabéns, então, doutor, uma mensagem parabéns. no superchat para você do Claudinei José Trento. Boa noite. Cascão, manda um abraço para minha filhota de 18 anos. Pô, parabéns. É o Claudinei José Trento. Ô, Claudinei, você só esqueceu de falar o nome da filhota, né? Desculpa, eu não lembro. Acho que você me contou uma vez, mas parabéns para a linda filha de Claudinei, que é de Quatro Marcos, conhece, doutor? Quatro Marcos, Mato Grosso? Não. E eu pedi para você deixar o seu like aqui para seguir a gente no Alambrado Alvinegro. É longe. Quando a gente começou a falar de estádios, tiver uma Mas eu queria concluir só a minha resposta. Pega aqui, doutor. Obrigado. O primeiro ato é um CEO. É o primeiro ato. E você não tem, voz ativa para chegar, de repente, pro Costumero, vem aqui. Danegão, vem aqui. Meu irmão, vocês vão ser presidente do Corinthians? Pô, tem que ter um CEO, cara. Tem que ter um cara que entenda de negócio. Vocês ficarem menos preocupados com isso. Um cara que ganhe para isso. Não tem uma resenha lá no Canindé? Dá para chegar essa informação? Dá, lógico que dá. Por isso que eu lhe disse que eu quero conversar com os candidatos. Olha, o que você quer? Porque, olha, eu aqui preciso mostrar alguma coisa que talvez, se a gente não divulgue, a plateia, os torcedores não saibam. Eu levei mais de 102 votos para o presidente do Corinthians, para o Duílio se eleger agora. O grupo Preto no Branco, 22, é a mais votada. O seu qual que é? Eu sou conselheiro vitalício. Não, mas, você é vitalício. Eu sou vitalício, mas meu filho está no grupo 22 Preto no Branco, que é talvez a mais atuante dentro do Corinthians. Embora existam ainda outras, a chapa 15, a chapa 33, a chapa 10, são atuantes, mas nenhum é mais atuante que a 22. É bicampeã de votos. Esta chapa tem um potencial enorme para que cobre do presidente, para que chegue com ideias, com propostas. E é isso que eu quero, propostas, e não nomes. Não nomes. Um beijo para Giovana, o Claudinei falou. Giovana, um beijo, 18 anos. Muita gente diz, agora falando um pouquinho de futebol do Corinthians, que o Luxemburgo está fazendo um trabalho até a certo ponto surpreendente nesse momento, porque o começo dele foi claudicante ali, o Corinthians perdendo muito, e agora está com 10 jogos sem perder. Claudicante. Gostou do claudicante? Claudicante, eu uso isso. Mas você é médico, né, doutor? Não, mas tá bonito, cara. Continua. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, muita gente diz, até em papo de arquibancada e tal, a gente conversando, estão dizendo por aí que o Lucha fica até o final do ano e depois ele vai ser diretor do dirigente, vai ter algum cargo diretivo Quem no disse? Corinthians. Não, existe uma conversa. Depende do presidente que vai assumir. E você acha que o Lucha teria condições de ter algum cargo administrativo no Corinthians? Qual a sua relação com o Luxemburgo? Nenhuma. Eu conheço o Luxemburgo quando eu era dirigente, ele foi treinador do Corinthians. Acho que o Lucha é um cara certo para estar lá nesse momento. Ele é boleiro, ele fala a linguagem do boleiro, ele é um ótimo treinador. Ninguém desaprende, Cascão.
Às vezes eu ouço, pô, você tem quantos anos de medicina? 44. Você desaprendeu a Não operar? desaprende, mas não acomoda. Não, o Luxemburgo não acomoda nunca. É. Se ele acomodar, você não via ele lá xingando, falando palavrão, Uma das chamando o críticas cara... é que quem dá o treino é o Cupertino, que é o auxiliar dele. Não. Quem fala isso não vive o dia a dia. O Luxemburgo é um estratégico, é um senhor treinador. E ele não desaprendeu. E como é que o senhor vê esse time do Coringão aí que está em campo? Nunca duvide do Corinthians. Mas você acha que a gente tem possibilidades reais desses 2 títulos que estão aí? Absoluta. Aliás, tem 3, né? Mas brasileiro eu acho difícil. O corintiano que não acreditar no Corinthians não pode torcer pro Corinthians. Mas corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Mas qual que o senhor você acha que é a meta do Corinthians principal? Se tiver que priorizar uma competição hoje. Até bola de gude o Corinthians tem que ganhar. Até torneio de bola de truco. Jogar igual tudo. Até torneio de truco o Corinthians tem que entrar para ganhar. Não existe isso priorizado. Aliás, outro dia eu fui no clube e estava tendo o Campeonato Brasileiro de Futebol de Botão. Tem. Coisa é campeão brasileiro de futebol de botão. Eu vi um derby, o Coringão ganhou. E eu vou lhe dizer várias mais. vezes, é legal pra caralho. Eu vou lhe dizer mais. Um dos melhores jogadores do Corinthians é meu amigo, meu colega, médico, cirurgião vascular, Dr. Mauro Figueiredo. É muito legal, eu gostei mesmo. Então o Corinthians tem que ganhar tudo. Em relação ao estádio, há 2 semanas atrás eu estava, enfim, tomando uma ali, vi um jogo de futsal, que infelizmente o Corinthians do Davis perdeu. Tá tomando uma canjibrina lá no... tem a pizza do lado direito e do lado esquerdo a choperia ali. Tava tomando. Você foi no futsal? O Davis veio aqui, o Davis é um monstro. Davis é um monstro. Jogador de futsal, camisa 10. Inclusive, o Davis relatou uma coisa aqui, doutor, que é até legal a gente levar até para a diretoria do Corinthians, que eu vou comentar, mas primeiro perguntar: é a favor de aumentar a capacidade do estádio do Corinthians? Não. Eu? Não. Por quê? Qual é o público do Corinthians? 40 mil, no máximo 45 mil. Se eu aumentar a capacidade, eu também aumentarei despesas. Mas não aumenta o público também. Mas é que público? Você acha que vai dar mais de 45, 60 mil? Vai dar no jogo. Corinthians e Capivarano vai ter 60 mil? Corinthians e Esportiva de Guaratinguetá. Você fala os jogos menores. Não, todos. Mas o Corinthians está lotando todos, Cascão, quase, né? Você não pode pensar só nos grandes espetáculos. Você tem que pensar no todo. Corinthians faz em média 40 jogos por ano. Corinthians Esportiva de Guaratinguetá, Corinthians e Portuguesa Santista, Corinthians e Comercial de Ribeirão Preto, que eu vi muito na Fazendinha esses jogos. Esses jogos são bons para levar os filhos pequenos. Corinthians e Ferroviária. Então, não vai dar 40 mil. Então você vai aumentar para Corinthians São Paulo, Corinthians Palmeiras, decisão da semifinal. Quantas vezes acontece isso? O Silvio Romano mandou uma questão boa. Não, eu ia fazer isso. Não, eu ia fazer um comentário sobre o Davis, vou fazer. Mas o Silvio... vai esquecer. Não vou. Então quero ver. Você tá falando que eu sou um cara que esquece das coisas, é verdade. Depois eu quero falar outra coisa polêmica que eu também vou apanhar, mas eu falo. Não, mas polêmica é com nós. Não, ele fala assim, depende do valor do ingresso. Você coloca o ingresso, de repente um estádio com 70 mil pessoas, e você pega um setor lá e coloca um valor baixíssimo de ingresso, eu acho que aí seria uma alternativa. É uma ideia boa do Silvio mas não Romano. dá para aumentar o tamanho do estádio nesse momento. Esse acréscimo seria o que foi feito na Copa do Mundo, nas 2 caixas. O estádio do River agora mas pera, gente, espera aí. Olha como... O projeto é esse, nas 2 cabeceiras? Não. Que nem foi na Copa do Mundo? Não existe para aumentar, não existe esse projeto no mundo. Não existe? Não. Cascão, se nós estamos falando que a dívida ela está alta, exatamente. Meu Deus, eu preciso enxugar, Perfeito, eu não preciso aumentar a minha despesa, gente. Eu vou falar, então, deixa eu só complementar, quer ver? Polêmica, eu vou apanhar. Pô, lógico, eu vou apanhar, mas eu quero ser aqui autêntico, eu estou com 2 feras aqui do meu lado. Quer ver outra coisa que eu sou contrário? Eu vou apanhar lá. Os esportes do Corinthians, como os vários, eu não vou citar, amadores, tem que ser autossuficientes. Exatamente. Não porque dá tira do futebol até hoje? Tira. Todo mês? Não, todo mês. Não é só o futebol, não é só os esportes amadores, o clube social também é deficitário. Mas bem deficitário? O que você chama de bem deficitário? Tem um déficit de... Esse número tem que ser o Wesley. Eu não quero falar em números porque eu vou errar. Isso aí inclui futsal, isso aí inclui basquete, isso aí inclui futebol feminino, todo futebol, todos os esportes amadores. Todos, eu acho que tem que ser autossuficientes. O que é ser autossuficiente? Eu não posso tirar dinheiro do futebol e aumentar minha dívida se eu não tiver na bocha, no Campeonato Brasileiro de Bocha, que o Corinthians é muito bem frequentado na bocha,
é o esporte nobre do Corinthians, mas tem que ter lá, olha, eu estou sendo patrocinado pelo meu timão, pelo Alambrado Corintiano. É isso aí. Não, o que eu ia falar do Davis aí, tá como falando mas chama Alambrado Alvinegro, viu, doutor? Eu vou falar por quê. Por causa de problema de marca aí, porque eu sei que o Corinthians até teve aqui com o meu timão também uns certos problemas aí que foram resolvidos, então nós respeitamos a licença de marca e colocamos Alambrado Alvinegro. O que eu ia falar do Davis, doutor, assim, ele veio aqui e ele relatou a paixão dele pelo Corinthians, a importância que o Davis tem pro futsal do Corinthians. Ele é um ídolo, ele consegue ser um ídolo da Fiel jogando futsal. O que é nobre e mostra a potência que ele tem. E conversando, ele foi tudo numa boa. Em momento algum ele fez cobrança, mas na hora que ele falou, eu falei assim, poxa, acho que a diretoria talvez nem saiba disso. Ele relatou, eu perguntei para ele, você vai se aposentar esse ano? Ele falou assim, não, vamos deixar. Então, ele falou, provavelmente sim. Eu tenho a questão do meu filho, que o filho dele tem o filho dele teve uma doença. Nós não, né? A diretoria teve uma doença e tal. E eu falei assim, pô, o diretor é o Caí. Se depender, cara, eu gosto muito de futsal e sou um admirador do Davis. Cara, se depender de repente da gente, eu, Cascão, aqui no Alambrado, pô, a gente falar e tentar chegar esse recado até a diretoria, porque talvez não chegue, e talvez por algum motivo, né? Tanta coisa acontece no clube, né? E ele relatou, pô, eu gostaria de continuar, mas eu tenho a questão da minha família e tal. Eu falei, Davis, tentar chegar esse recado até a diretoria, que é uma coisa tão simples. É só falar com o Kaique. Ou o Kaique falar com ele. Mas quer trazer a família dele, disso, quer trazer a família dele, que mora no Sul, né? No Sul. Pra cá, pra arrumar um lugarzinho pra ele ficar. Aí ele fica mais 1 ou 2 anos no Corinthians. De repente, você acha viável? Acho. Mandar até um recado pra eu vou até falar com o Kaique amanhã. Procurar o Davis, ver qual que é a necessidade. Ou pode também falar o Davis que eu posso intermediar uma conversa dele com o Kaique. O Kaique é diretor de esporte terrestre. Legal. Com muita competência o Kaique exerce essa função lá. Boa. Ô, doutor, como é que você enxerga? Temos perspectiva de um futuro promissor para os próximos anos? Põe aí dívida, o desempenho esportivo. O senhor enxerga aí com André Luiz e Augusto, que é o que está na nossa cara hoje aí, para serem os presidentes. O senhor consegue enxergar uma perspectiva? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Respondi? Aí é uma torcida. Nós também esperamos. Nós também esperamos. Enfim, eu não sei o Augusto veio. Eu quero ouvir também o André Luiz. Vamos convidar o André. Meu Vitinho, reforça lá o André Luiz. E agradecer demais a rapaziada que está nessa nossa live aqui no meu timão. A gente está quase 1h15 mais ou menos de bate-papo. Pedir para que você deixe o seu like, para que você siga também o Alambrado Alvinegro. Tem muita entrevista bacana aí por vir, como essa do Dr. Jorge Calil aqui, que está sendo muito legal. Pode mandar a sua pergunta e a rapaziada, quando eu falei do Davis, para ver o tamanho da idolatria, muita gente mandando mensagem, porque o Corinthians obviamente quer futebol, mas o futsal é muito atrelado ao futebol, tem uma ligação muito forte, né? E traz muitos jogadores, saem do futsal para o futebol profissional. E falando agora da atualidade, Corinthians e São Paulo, semana que vem, o Jorge Calil que acompanha o Corinthians desde a época que o Corinthians não ganhava bolhufas, que ficou na fila desde o quarto centenário até o gol histórico do Basílio aos 23 minutos do segundo tempo contra a Ponte Preta no Morumbi. Corinthians e São Paulo, semana que vem, Copa do Brasil. Qual a expectativa? Coringão vai passar? Enfim, Corinthians, não tem outra expectativa. Corinthians e Corinthians, não tem outra expectativa. Corinthians passa. Eu quero aqui citar, você falou do gol do Basílio, mas um dos jogos mais emocionantes, dos jogos que me marcaram, eu tenho um ingresso até hoje plastificado, eu te mostro a fotografia aqui. Invasão no Maracanã, Corinthians e Fluminense, 1976. Esse foi um grande jogo, realmente. E você sabe, doutor, vou até confidencializar, nós fizemos uma coincidência, já passaram quase 30 anos, e o nosso trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo foi esse jogo. 76? 76? Eu vou te mostrar o ingresso. Eu tenho o ingresso. Entrevistamos Tobias, Zé Maria, Moisés, Basílio, todo Moisés, Zé Eduardo e Vladimir. O Zé Eduardo Givanildo, Russo e Neca. Russo, beijinho doce, faz o gol, inclusive. Givanildo, Russo e Neca. Vaguinho, Geraldão e Romeu. Inclusive, quando eu fiz essa pergunta, não sei para algum torcedor, que jogo que você gostaria de estar que você não era nascido? Se eu fizesse essa pergunta para mim, eu ia falar 76. Eu queria ir de busão para o Rio de Janeiro, participar daquela invasão. Chevetinho. E a estrada parada. Eu fui de Chevette e dormi na praia, em Copacabana. E só para dar um recado, eu falo... Mas eu não diria tem vários jogos inesquecíveis na minha vida. Qual o jogo mais marcante, assim, você como torcedor, né? Arquibancada? Foi lá no esse jogo no Maracanã, 76. quebra do tabu.
Quebra do tabu, Diogo, Oswaldo Cunha, Ditão, Luiz Carlos e Maciel. Pedrinho, Edson e Rivelino. Buião, Paulo Borges, Flávio e Eduardo. Jogo marcante. Corinthians e Fluminense. 76. 76. Quebra do tabu. Com Pelé, com Edu, quebramos o tabu. A torcida cantava na cena do estádio. É isso aí. E o Luiz Alberto Padilha. Um abraço, doutor Calil. Luiz de Paranaguá. Obrigado, Padilha. Obrigado. Um beijo. Ô, doutor. Corinthians e Boca. Corinthians e... Corinthians e Boca na Bombonera, eu fui nesse jogo. Na Bombonera. Eu estava no elevador, o Romarinho entrou. Eu falei, Romarinho, até onde você vendia linguiça em Bragança? Hoje você virou... E desse teu tempo todo internamente vivendo ali o dia a dia do Corinthians, de jogador, de concentração, tem alguma história que você lembra, assim, pô, como é que esse cara fez isso? Ou alguma coisa, alguma passagem engraçada? Tem. Ou algo bacana? Tem várias, não tem uma, mas eu vou citar duas, vai. Uma delas foi, tá no meio do trem, daí a pouco chega um helicóptero, O que acontece? Desce o Emerson Sheik. O Adriano falou, não é possível, o Adriano Imperador, olha o Emerson Sheik. Então essa todo mundo rachou, parou o treino e ele saiu correndo com outro. Outro foi uma resenha com o Wagner Love, que é um cara, uma figuraça. E ele contando a história, eu falei, Love, eu quero saber por que você virou Wagner Love. Ele contando a história, eu dava risada, eu não conseguia parar de rir ele contando a história, por que ele virou Wagner Love. Então tem muitas resenhas. Ô, doutor, você é médico de formação, enfim, experiente, mas só tem aquelas garranchos de médico para dar receita? Como é que é? Ao contrário. Sua letra é bonita. Dizem que você fez caligrafia quando era criança? Fiz. Hoje até aconteceu, já que você está falando isso, aconteceu um fato inusitado. Entrou uma paciente com a filha e ela levou uma receita. A minha filha falou, doutor, eu vou casar. O senhor faria os nomes das pessoas no meu... Então a gente vai checar se é de fato uma letra bonita, só que é o nosso campinho do Alambrado, o senhor vai ter que escalar o seu time, o seu Corinthians de todos os tempos. Mas eu tenho que escrever aqui? Goleiro. Eu vou falar primeiro, depois eu escrevo. Tá bom, do jeito que o senhor quiser. Essa aqui é a nossa calçada da fama do Alambrado, a gente guarda, todo mundo que vem escala o Corinthians de todos os legal, tempos. mas eu vou escrever sim, Cássio, Zé Maria, Gamarra, vou pensar, o quarto zagueiro, Gamarra, Ditão, ninguém sabe quem era. O primeiro zagueiro a fazer gol de cabeça e escanteio, e Vladimir. Cara, aí o meio de campo é complicado, hein? É muita gente. Rivelino, sem dúvida não pode faltar, Sócrates. O doutor Sócrates está atrás do senhor ali atrás. Ele Rivelino e Dino Sani. Dino Sani, falou de Dino Sani, só um adendo. O seu Erasmo, meu ex-sogro, torcedor que faleceu faz 3 anos. Todo o time do Corinthians, todo time que ele escalava, ele falou assim, Fabrício, você não viu Dino Sani jogar? Dino Sani jogava de terno. Eu digo que ele jogava de terno ou de smoke. Então é Dino Sani, Rivelino e Sócrates. Ronaldo Fenômeno, não pode faltar, de jeito nenhum. Mais 2 aí. Faltam 2. Enquanto isso... Ronaldo Fenômeno, meu Deus, deu um branco aqui. Quer uma ajuda aí? Vamos ver. Você Casagrande, tem o Viola, tem o Liedson, tem o Guerreiro. Pode improvisar, tem o Neto, tem o craque Neto. Ronaldo Fenômeno, Neto. Tem Marcelinho Carioca. E Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, eu fui falando os nomes Ronaldo e Neto. Não, acabou. Qual o seu maior ídolo da história do Corinthians? Rivelino. Então escala, quero ver sua letra bonita mesmo. Aí, enquanto o doutor Jorge Calil escala ali o Corinthians todos os tempos, agradecer demais a presença aí. Bonita mesmo. Bonita mesmo a letra. De quem está seguindo a gente aqui, assistindo a gente aqui no Meu Timão, assistindo a gente aqui também no Alambrado Alvinegro. Toda segunda-feira, às 9 horas, tem a nossa resenha no Alambrado. Às terças tem o Descascando, ou live pós-jogo do Coringão. Se o Corinthians jogar às quartas, tem a live às quartas, aos sábados, aos domingos. E tem às quintas-feiras também o Papo Fiel. Sabe aquele teu grupo do WhatsApp do Coringão? Dá um toque ali, manda aquele salve. Deve ter uns 4 ou 5 fácil, se não tiver mais. Manda aqui, tem um Alambrado Alvinegro do Fabrício Bossi e do Cascão. Sou eu. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão, que você sempre ouve o craque Neto falar. Esse cidadão aqui, ó. Sou eu mesmo. Aliás, dá trabalho, né, meu? O botão já deve até estar gasto já. De tanto que a gente coloca o hino do Coringão lá.
A gente teve uma fase ruim aí que tava difícil. O Corinthians estava perdendo tanto que o Neto falou: não quero o hino do Corinthians até os caras tomar vergonha na cara. Não, senhor, eu discordo. Não, mas durou 2 dias, durou 2 dias. Bom. E quando acabar o Alambrado Alvinegro aqui, ó, eu vou comer o Cuca Burger, né, velho? Pô, Cuca Burger é demais. Cuca Burger é monstro. Mestre Cuca. X-salada. Posso contar uma curiosidade minha? Eu tenho 2 polêmicas. Vamos lá, você me perdoe, mas você gosta de perguntas polêmicas. Vou contar 2 curiosidades minhas. Eu não uso verde nunca. De jeito nenhum eu uso verde. De jeito nenhum. Mas o médico tem que usar verde em centro cirúrgico? Isso. Pergunta se eu uso. Não? Eu uso a roupa do enfermeiro. Eu já fui barrado. Fui barrado no repouso médico, porque o hospital tem lá. O repouso, não é repouso, ele tem lá. Ele sabe porque a ex-mulher dele era médica. Não, então, e a minha irmã também é médica. Então, tem lá a lanchonete dos médicos e a lanchonete do enfermeiro. E eu fui entrar no dos médicos e falei, o senhor não pode entrar aqui, o senhor tem que ir para dos enfermeiros. Eu não uso verde. E alguns médicos que não me conhecem, não sabem que eu sou médico, pensam que eu sou enfermeiro. Não é raro eu estar no centro cirúrgico e o médico falou, o senhor pode buscar meu paciente, tal, que acha que eu sou enfermeiro, porque eu não uso verde nunca. E uma outra coisa... Só 2 polêmicas aqui. 2 polêmicas. Eu li em algum lugar algo relacionado ao Luan, uma passagem do Luan em que você... Como é que foi aquela história do Luan? Não foi uma do Luan que ele... Não sei se ele estava no Grêmio. Ah, sim. E ele quis camisa do Corinthians, foi isso? Foi, ele falou isso até na apresentação dele. Ele jogava no Grêmio e ele falava que ele era corintiano. E ele pediu camisa do Corinthians e, como eu estava ali na boca do túnel, ele falou para mim, ele nem sabia meu nome, ele falou, pô, o senhor é diretor, o senhor consegue uma camisa para mim? Não consigo. Fui lá e levei 3. Eu tenho a fotografia aqui, eu dando a camisa para ele. Mas passou vergonha no Corinthians. O que será que aconteceu com o Luan? O que aconteceu com o Luan no Corinthians, doutor? Eu não sei. É alguma coisa psicológica. É emocional. É emocional. Certamente emocional. Joaquim falou isso aqui também. O Roberto Gonçalves, ele pergunta assim, as contas do Corinthians foram rejeitadas em 2019. Ele pergunta se o senhor rejeitou ou aprovou, enfim, qual foi sua posição? Eu aprovei e eu digo sempre o seguinte em relação às contas. Eu não me considero tecnicamente preparado para analisar contas daquela forma. Eu creio que essas contas, elas têm que ter uma análises técnicas e não políticas. E na imensa maioria das vezes, a votação é política, não é técnica. Eu sou oposição, eu vou votar contra as contas. Eu sou situação, eu vou votar a favor. Não se vota tecnicamente. Eu digo, sem qualquer tipo aqui, me desculpe se houver um contingente de irreverência da minha parte, mas eu tendo um curso universitário, eu não me vejo em condições. Você imagine que o Conselho Deliberativo do Corinthians é heterogêneo. Existem pessoas, conselheiros, de altíssimo conhecimento, como existem pessoas do povo. Então eu não me vejo em condições de votar tecnicamente. E o mesmo Roberto pergunta sobre o impeachment do Roberto de Andrade, o senhor foi a favor? Eu fui a favor, sim. O senhor foi vice dele? Eu fui vice dele. Por que o senhor foi a favor? Eu vou responder, e essa pergunta veio bem, mas embora isso tenha ficado no passado... Mas a galera sempre lembra, né? O Cascão, eu não gosto de ser usado na minha vida, né? E quando o Roberto nos chamou, o Roberto disse, olha, nós vamos montar uma chapa, você vai ser vice, o André Luiz vai ser vice. Houve uma confusão e quando o diretor do futebol amador, o Roberto, decidiu trocar, eu levei uma pessoa qualificada para... Ele disse, não, eu não vou. Eu falei, mas eu estou indicando, não, mas vice-presidente aqui na minha função, na minha gestão não vai ter função nenhuma. A tua função vai ser apenas... Ele falou isso? Falou para mim e eu tenho testemunhas. Na minha gestão, o vice-presidente só vai atuar quando eu sair e ele ocupar o cargo de vice-presidente. Eu falei, não foi isso que você falou, me desculpe, eu não concordo. Mas, imediatamente, não é que eu fui a favor e que eu lutei. Meu voto foi contrário a que ele permanecesse, porque havia outras questões. Mas também. Queriam tirar ele antes do término do mandato. Isso, queriam. Eu assumo isso de forma muito corajosa. Hoje eu não vejo isso como algo grave, porque ficou no passado, ficou para lá.
não vale a pena mais trazer isso, né? E só para concluir. Manda. E a gente mostrou, muita gente pedindo para mostra a letra do doutor. Comentou, a gente mostrou mas já. Eu quero me dar um outro papel, uma outra Não, caneta. a gente mostrou já ali na câmera. Pô, doutor, você escreve melhor que todo mundo. A gente mostrou, aqui. O Danilão pegou aqui, ó. Tá bom. Só pra gente mostra, a gente mostra de novo, Bom, a mas eu rapaziada não sei pedindo. escrever com essa caneta. Não, mas a letra é linda. É letra de, letra de casamento, de pedido de casamento. Letra de O médico. Cascão vai pedir a Bruna em casamento, que ele tá com a Eu já Bruna casei, velho. há mais de 80 anos e não casou com a Bruna ainda. Não, eu casei, na verdade, eu tô com a minha mulher há 27 anos, só que eu tô obrigado. casado há 2. Eu perdi o uma time, santa. né, doutor? Faz Perdi o time. Faz a pergunta. Mostrou a letra. Faz a pergunta e depois a gente vai agradecer a rapaziada que está assistindo aqui a gente no Alambrado. O senhor é a favor de alteração de fato de mandatos de presidentes? Porque o do Alíbio ficou, acho que 13 anos, se eu não me engano. E por mais que, enfim... o senhor é a favor dessa troca constante? O Corinthians não tem reeleição. Não Acabou, existe né? reeleição. Não existe reeleição. O presidente do Corinthians, ele exerce o mandato de 3 anos. Para ele concorrer novamente, ele tem que permanecer 3 anos. Voltar com a reeleição para o Duílio. Não, tentaram, mas o que eu disse, olha, a tua pergunta foi muito importante. Um grupo tentou prorrogar ou manter uma reeleição que não existe mais. O poder legislativo do Corinthians vetou. Então, o poder executivo, ou seja, o presidente, não se interpôs, não entrou em conflito com o poder legislativo, porque o poder legislativo, que é o Conselho do Corinthians, não permitiu isso. Isso é importante, realmente é importante. Então, veja a importância do Conselho Deliberativo do Corinthians. Doutor Jorge Calil, agradecer demais a presença sua aqui com a gente, aqui na redação do Meu Timão. Essa nossa conversa dentro do Meu Timão e também do Alambrado Alvinegro, uma honra muito grande. A resenha foi muito boa, esclarecedora e sincera, isso que foi o mais legal. O que você passou pra gente, passou muita sinceridade e é muito legal a gente que vive de fora, né, entender um pouquinho como funciona por dentro a administração do maior clube do mundo, que eu chamo o Corinthians de maior clube do mundo. Você chama... Eu chamo o Corinthians de maior clube do mundo. Redundância. Eu sempre que eu cito o Corinthians, eu falo, o Corinthians é o maior clube do mundo, é isso que eu tô querendo dizer. Entendi. Entendeu? Muito obrigado pela presença com a gente aqui no Alambrado Alvinegro, doutor. Poxa vida, eu é que tenho que agradecer o honroso convite, né? Esse é um convite de gala que eu recebi para estar aqui com 2 personalidades altamente qualificadas, diferenciadas. Você não precisa dar tanta moral para nós. Não, Cascão, você sabe uma coisa que eu me dá às vezes... Eu falo, não é possível que tem gente que ganha dinheiro para falar isso na imprensa. Hoje, o esporte, o comentarista, o jornalista esportivo, ele é muito mais opinativo do que informativo. O que eu ouço, eu acho que é incrível. Você vê, às vezes, tem um jogo, ninguém informa, olha... O Fagner começou na base do Corinthians ele foi para a Holanda, da Holanda ele foi para a Alemanha, da Alemanha ele voltou. Ninguém informa, não há informação. Mas eu acho que o Fagner... Aí acha. E vocês são muito diferentes. Obrigado, vocês são informativos, vocês estudam. Então dá moral para nós dentro do clube lá, fala que existe o Alambrado Alvinegro. Não tenha dúvida, será feito. Agora, eu vou apanhar, eu vou ser criticado, porque eu falei... Você tem as costas largas. Não, Cascão, ninguém tem, Cascão. Tem, médico. Não tem, Cascão. Pelo amor de Deus. Não, Cascão, não. E depois, quando acabar, a gente fez essa pergunta no meio. Aí depois, doutor, você escolhe ali o sanduíche do Cuca Burger, que mais te agrada. Tem o calabresa, tem o x-salada, tem o x-egg, tem vegetariano, tem a rapaziada que só come vegetariano. A Bruna, por exemplo, só come o sanduíche vegetariano. Gosta Meu muito filho é vegano. Seu filho é vegano também? É vegano. Parabéns para ele. Então é isso aí, rapaziada. Então, posso terminar só fazendo um pedido? Por favor. Sócio do Corinthians, você que está me vendo, eu vou pedir seu voto nas eleições para a chapa 22, preto no branco. Considero e respeito as demais. Não tem nenhuma chance de sair presidente ainda, né? Eu estou pedindo voto para a chapa 22, preto no branco. Obrigado. Não sei não, hein? Então, beleza. Tá com cara de que vem coisa aí. Então, beleza, Cascão. Resenha foi da hora, tamo junto. Valeu. Obrigado, isso aí, então, rapaziada. Siga aqui o Alambrado Alvinegro, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Quai, no Twitter. No Twitter, acho que o Vitinho tem que fazer um Twitter do Alambrado Alvinegro aí, é nóis. Tamo junto.
Cascão, no Spotify no Spotify também. Então toca o hino do Corinthians aí, Cascão, cola no alambrado e vai Corinthians, 3-1 Olímpia, Flamengo Vai sendo Corinthians, eliminado. vote 22, que nós temos propostas. Nós não temos nomes, propostas. Beleza. Defendo-as. Tchau, Valeu, tchau. rapaziada. Valeu. Abraço. Tchau. Fui.